Quero endossar aqui as palavras do pastor em relação às mães. Parabéns a todas as mães presentes e as que estão em casa agora, que a partir desse momento aí passa a nos assistir, ou o momento em que assistir essa mensagem. Fiquem aqui o nosso abraço às mães da ICPI e do Brasil, né? Quem acessar essa mensagem aí. Deus abençoe a todos, vocês são guerreiras. Hoje, minha mãe passou o mês inteiro comigo aqui, né? Com a gente. E hoje, Dia das Mães, ela está longe, né? Mas estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Ela se mudou de Extrema para Bragança Paulista. Agora está em Bragança juntamente com a minha irmã. Glória a Deus por isso. Deus cuida de todas as coisas. Você crê assim? Amém. Glória a Deus. Queridos, ainda de pé, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 2. E para baixar só um pouco, diminuir um pouquinho a velocidade do ventilador, por favor. Está virando aqui a página. Obrigado, pastor. Êxodo capítulo 2, nós iremos ler os 10 primeiros versículos. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Diz assim lá: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó, descendo a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo a arca, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos homens é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu chamar uma das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Amém? Amém. Pode se assentar. Aleluia. Querida, essa passagem que lemos aqui, por trás dela existe todo um contexto. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que Deus tem para as nossas vidas. Existe um contexto por trás dessa passagem, do capítulo 2, do 1 ao 10. Esse contexto se baseia na história de Israel. Lá atrás, se nós pegarmos o fim de Gênesis e o começo aqui praticamente de Êxodo, nós vamos ver a história, por exemplo, em Gênesis, de José do Egito. O final da história dele todos nós conhecemos, que ele, depois de se tornar governador do Egito, suprir com mantimentos, vendendo mantimentos para todas as cidades ou países vizinhos, se tornaram uma referência nesse aspecto também, em que todos os países dependeram do Egito, no sentido de que iam comprar alimentos para não morrerem de fome devido à seca daquela região. Então, por conta disso, José, como governador, se tornou referência. E o final de Gênesis vai dizer que José traz a sua família para morar, para ficar nas dependências do Egito, das terras do Egito.
Então, ali, a sua família, e acredito que muitas outras pessoas circunvizinhas também habitaram nas regiões do Egito, porque sabia que ali havia amparo, ali havia comida, e ali havia toda uma estrutura para se viver. Amém? Amém. Então o contexto é esse. Só que nós vemos aqui na palavra do Senhor, principalmente no capítulo 1 de Êxodo, se você ler bem direitinho na sua casa, você vai ver que o povo começou a se multiplicar. Esse povo, essas pessoas, essas famílias que José trouxe, depois que perdoou seus irmãos e tudo mais, começaram a se multiplicar na terra do Egito, com muita rapidez. Então se tornou um povo. Porém, Faraó, que era contemporâneo, inclusive que elegeu José como governador, se passou. E veio um novo Faraó, um novo rei do Egito, que não, a Bíblia diz que ele não conheceu a José. E esse novo Faraó olhou para o povo no Egito, e principalmente para os hebreus, para os israelitas, e disse: esse povo está se multiplicando com muita rapidez. E a Bíblia cita inclusive, e o rei disse assim: eles se tornaram mais poderosos do que nós. Então houve uma preocupação de Faraó atual, então, não aquele contemporâneo de José, mas o atual, de que eles vão crescer muito mais do que já cresceram, e vindo uma nação para pelejar contra nós, os israelitas se unirão com essa nação e nos vencerão, tomarão tudo que temos. Houve um temor em Faraó, no rei do Egito. Então o que ele estabeleceu? Sabendo de todo esse crescimento do povo hebreu, ele estabeleceu então que todos os meninos que nascessem fossem mortos. Ele reuniu todas as parteiras que viviam no meio da comunidade hebreia e disse assim: quando nascer um menino ou os meninos, mate eles no nascimento. Mas se nascer meninas, que viva. Porque eles criam que os meninos tinham força física quando crescessem para ser soldados, e ali então Israel se fortaleceria ainda mais. Amém? Até aqui, queridos? Amém. Só que as parteiras, a Bíblia diz que elas temeram a Deus. Elas temeram a Deus e não cumpriram o decreto de Faraó, do rei. Elas temeram a Deus, então quando os meninos nasciam, elas escondiam, juntamente com as mães. Então elas camuflaram, vamos dizer assim, o nascimento dos meninos, e deixou viver todas as crianças. Quando o rei descobriu que as parteiras fizeram isso, ele se indignou e disse: o que fizeste? Eu não ordenei que quando nascessem os meninos, vocês matassem eles? E aí ele coloca um outro decreto, o segundo. Então vamos fazer o seguinte: já que vocês não cumpriram, todos que nascerem daqui em diante serão lançados no rio. Serão lançados e mortos no rio. Só que em contrapartida havia uma família, né? A Bíblia diz que essa família estava ali, Amram e Joquebede, e ela deu à luz a um menino. E a Bíblia, nós lemos aqui que eles viram no nascimento e viu que ele era formoso, viu algo diferente nele, viu que havia algo diferente nele. Eu quero dizer aqui que Deus tem propósitos em nossas vidas. E aqui nessa manhã, essa palavra vai abranger todos nós, não só as mães, mas os pais, os adolescentes, os jovens, todos nós. Quando ela vê que o menino é formoso, a Bíblia também nos ensina que ela escondeu ele por 3 meses.
amamentou ele escondido por 3 meses. Ou seja, ela correu um risco de não somente a criança ser pega e morta, mas ela correu um risco da família dela, do seu marido, também serem mortos pelo descumprimento de uma lei estabelecida ali. Então veja bem, Joquebede, ela teve uma coragem extraordinária de saber que havia algo diferente naquele menino. Claro que havia o sentimento de mãe, e nenhuma mãe quer se separar do seu filho. Nenhuma mãe quer viver, quer entregar o seu filho à morte, ou alguma pessoa estranha, ninguém quer fazer isso. Mas num ato de coragem, ela disse assim: já amamentei 3 meses, daqui para frente não tem mais como esconder o menino, porque o choro aumenta, ele ganha vigor físico, então o choro é mais alto do que um recém-nascido de dias. Depois de 3 meses é praticamente impossível escondê-lo. E ela teve um plano. O plano é pegar um cesto, betumar esse cesto, colocar Moisés dentro desse cesto e soltá-lo no rio. Quando ela tem essa atitude, eu gostaria que você se colocasse no lugar desta mãe. Eu gostaria que você se colocasse no lugar dela agora, pelo menos para sentir um pouco do que essa mãe sentiu, de ter que se separar do seu filho, sem saber em que mãos ele iria parar. Qual seria o derradeiro, o lugar onde aquele cesto iria parar? E a irmã dele, de Moisés, a filha de Joquebede, acompanhou aquele cesto, acredito que pela margem do cesto, indo pelo rio, e ela em terra acompanhando, e ela viu que aquele cesto parou em um lugar em que a filha de Faraó estava se banhando, e aquela mulher pediu para suas criadas pegar aquele cesto. Quando abriu, havia um menino. A filha de Faraó. Eu fiquei comigo pensando aqui, como são os planos de Deus? Havia um decreto. Ela poderia pegar e falar: descobrimos um menino que estava tentando ser escondido por alguém. Ele vai ser morto, porque o meu pai, o Faraó, o rei, decretou que todos fossem mortos. Mas quando Deus tem um plano na vida de alguém, Deus muda as circunstâncias, meu querido. Amém. E ela pega aquele cesto, e a irmã esperta, né? Foi até lá e falou: olha, e esse menino? Não, acabei de achar. Você não quer dar para uma hebreia, porque elas estão dando muito partos? Você não quer dar para uma delas, para amamentá-lo? Sim, claro, e diga a ela que eu vou ainda pagar por ela, para ela amamentar. Veja, olha, você está vendo Deus nisso, irmão? Você está vendo Deus nisso? O menino foi levado para a própria mãe, mas a egípcia não sabia disso. Ela falou: olha, leva para uma hebreia amamentar, que eu vou ainda salariar ela. A mãe teve de volta o seu filho e ainda ganhou por isso. Está entendendo? Como Deus faz as coisas. E aí o Espírito Santo colocou algo no meu coração para vidas, para pais, para homens, para mulheres, para pais espirituais, para pais físicos, mães físicas, mães espirituais aqui. Nesta manhã, o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Preste atenção agora. Talvez você pensa que perdeu o seu filho para o mundo, sua filha, seja biológico ou não. Talvez você pensa que perdeu, que teve que ceder para o mundo, e agora talvez ele se encontra no Egito. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Moisés foi para o Egito, mas Deus trouxe de novo para os braços da mãe dele. Amém. Deus vai trazer seu filho de volta para os teus braços. Sua filha de volta para os teus braços, espiritualmente
falando também, Deus vai trazer vidas novamente que estiveram dentro da casa e foi para o Egito, mas Deus vai trazer de novo para os teus braços. Amém. Quando ela amamenta, cuida, porque agora tem o aval da corte, o aval da egípcia, então ela não precisava mais amamentar e cuidar escondido, porque agora se tinha aquele aval da princesa. Então a Bíblia diz que quando ele já estava moço, ela teve que devolver para a egípcia, sim ou não? Teve que devolver, porque ela foi cobrada. Agora você já criou, já amamentou, ele já está grandinho, já está moço, agora você tem que devolver para o Egito. E foi isso que aconteceu. Moisés, ele foi criado lá com todas as instruções, a educação, com todo um amparo e toda a cultura egípcia. Ele foi criado daquela forma. Porém, pastor, ele tinha no seu DNA, no seu sangue, nas suas raízes, o sangue hebreu, o sangue israelita. Ele tinha nas suas origens, e aquilo, acredito que durante esta criação, mesmo que prévia da sua mãe, ela incutiu nele que ele era um hebreu. Nessas entrelinhas, entre o amamentar e devolver ele para o Egito, ela incutiu: você é um hebreu, você tem o sangue de Israel. Mesmo que as pessoas, nesse vai e volta do Egito para o reino de Deus, veja, elas nunca se esquecerão da palavra do Senhor. Elas nunca vai sair do sangue delas, das raízes dela, aonde elas foram criadas, da onde elas vieram. Quando elas aceitaram a Jesus, quando tiveram um encontro com Deus, as orações que receberam aqui dentro, os conselhos que receberam, as palavras que foram pregadas deste púlpito ao coração delas, por mais que elas voltem ao Egito, jamais sairá do sangue, do DNA, de que Deus é Deus e eu temo a Ele. Amém. Nós choramos por aqueles que se afastam. E aqui, se surgisse um balãozinho da sua cabeça assim, para saber o que você está pensando agora, viria, e eu veria pessoas na sua mente citando, falar: Senhor, eu quero que volte ao meu colo, ao seio de novo da tua igreja, essa pessoa. Se surgisse um balãozinho, eu teria certeza que teria pessoas, e eu veria aqui você pensando, e está pensando nesse momento, das pessoas que você quer de volta no seio da igreja. Sim ou não? Sim. Deus jamais se esquece. E quando mesmo no nascimento Deus fala: este é um escolhido, meu irmão, não tem jeito. E eu quero aqui reforçar que você pode chorar agora porque ele está longe, porque ela está longe, mas aqui o Espírito Santo reforça isso. Não importa da forma que eu vou trazer, mas eu vou trazer. Pela dor ou pelo amor, mas eu vou trazer de volta para o seio da igreja. Não chore se pela dor ele vier. A dor pode durar um momento, mas depois ele vai servir a Deus por amor. É preciso muitas vezes, e Deus sabe da forma que deve trabalhar. Talvez vai chegar um dia que você está se preparando para vir à igreja, e seu filho vai chegar com uma camisa e falar: passa essa camisa para mim, mãe. Passa, porque onde você vai? Eu vou no culto com a senhora. Aleluia.
Posso ouvir no glória a Deus? Eu vou no culto com você, pai. Eu vou no culto com você, meu amigo. Talvez 9h30 da manhã vai apertar a campainha da sua casa e você vai ver alguém que você orava por anos dizer assim: que hora que é o culto mesmo? Hoje eu quero ir com você. Porque Deus quer resgatar nesses últimos tempos. Já percebi isso. Sempre Deus quis resgatar, desde a antiguidade. Mas agora, nesses últimos tempos, Deus focou em trazer novamente. E repito, não importa se vai ser pela dor ou pelo amor. Quem Ele escolheu para ser salvo, quem Ele escolheu para ser usado, Ele vai usar ainda aqui nessa casa. Aleluia. Você crê nisso, mãe? Você crê nisso, meu irmão? Jovens, você crê nisso? E ali ele foi criado dessa forma pela egípcia, com todas as instruções. A Bíblia também diz que chegou um momento em que ele saiu para a obra, porque o povo começou, então, devido ao crescimento desse povo que eu citei ali atrás, começou a ser escravizado pelo faraó. Já que eles estão crescendo, já que os meninos foram poupados, já que eu não consegui exercer o meu plano, o faraó dizendo: então eu vou escravizá-los, então eu vou mandar eles para o campo, para as construções, e eu vou escravizá-los eles, fazendo tijolos, fazendo telhas, eu vou fazer eles gemerem de dor e de cansaço, eu vou escravizá-los. Então o povo se tornou escravo ali. Está vendo a origem de como veio essa história? Quando o povo estava escravizado, trabalhando muito no campo, nas construções, Moisés saiu para dar uma olhada como que estava a obra, ou as obras, ou o campo. A Bíblia relata que ele viu um soldado egípcio maltratando ou batendo em um hebreu. Aí entra a questão do sangue, do DNA. Ele viu, ele foi criado, ele foi instruído também pela mãe. E quando ele viu aquilo, ele se indignou. Ele não resistiu. Ele foi para cima do egípcio, abateu ele, enterrou ele na areia. Quando ele fez isso, ele achou que somente ele tinha visto. E aquele rapaz que estava envolvido, mas outras pessoas viram. E ele teve que fugir daquele lugar. Ele fugiu do Egito, porque o rei ficou sabendo disso e quis tirar a sua a vida de Moisés. Quando ele foge, ele vai parar lá nas terras de Jetro, que até então era chamado Reuel. Jetro. Ele foi parar nas terras ali, e ali beirando o poço conheceu as filhas de Jetro. Nós conhecemos essa história. E ali ele ficou, ele se estabeleceu naquela terra. Jetro o acolheu, tanto que ele se casou com Zípora. E ali ele permaneceu por anos. Foi trabalhado por Deus. Aonde eu quero chegar com essa história e com essa trajetória de Moisés? Que quando Deus escolhe alguém, depois que ele trouxer para a casa dele, ele vai começar a usar grandemente. O intuito de Deus é salvar. Olha só a trajetória desse homem. E um certo dia, ele apacentando as ovelhas do seu sogro, a Bíblia diz que ele olhou para uma sarça, para uma árvore, uma espécie de árvore, e essa árvore estava em chamas. Só que nenhuma folha daquela árvore caía, nenhuma folha daquela árvore perdia a sua cor, mas ela estava em chamas, e ele viu que aquilo era algo sobrenatural, e se aproximou. Quando ele se aproxima, ele ouve uma voz dizendo: Moisés, eu te escolhi. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu te escolhi e eu tenho uma missão para você.
você vai livrar e vai libertar o meu povo. Há pessoas aqui dentro, e há pessoas que ainda vão chegar ao seio de Cristo. Há pessoas ainda, o Senhor já está falando conosco, e ainda por aqueles que entrarão. Nós fomos chamados para libertar os cativos. Amém. Amém. É tempo, igreja. É tempo. Quando Deus chama ele ainda indaga, né? Dizendo: olha, eu não sou capaz, eu não sei falar. Todos nós conhecemos essa história da vida de Moisés. Mas Deus não desistiu de usá-lo. Isso é interessante. A gente contesta muitas vezes Deus, ou alega para Deus uma deficiência que temos para não ser usado. Já passei da idade, deixa para os mais novos. Eu não tenho capacidade, eu não sou instruído, eu não sei falar direito. Não foi isso que Moisés disse? Mas Deus disse: eu te escolhi, é você. O que eu posso fazer é colocar o seu irmão Arão ao seu lado, para te acompanhar, e muitas vezes falar por você. Mas é você que eu vou usar, Moisés. É você que eu vou usar. Aqui fica uma outra lição: não fuja da presença de Deus, não fuja do chamado de Deus, não fuja daquilo que Deus te escolheu para você fazer. Aqui podemos nos colocar no lugar de Joquebede, mas também podemos nos colocar no lugar de Moisés. A palavra do Senhor, ela fala aos nossos corações. Mas uma coisa é certa: Deus chamou, Deus te chama nessa manhã. Agora, em relação a Joquebede, a mãe dele, uma mulher corajosa, uma mulher que enfrentou a dificuldade para que vidas fossem libertas lá na frente, para que pessoas fossem alcançadas lá na frente. Uma mulher que, se por medo ela tivesse cumprido o decreto do rei lá atrás, Moisés não teria vida. Quem seria? O que aconteceria? Então veja bem, a atitude de Joquebede promoveu um futuro de libertação para o povo de Israel. Quando Moisés diz assim: tá bom, Deus, então meu irmão vai junto comigo, então a gente vai, e ele retorna ao Egito, mas de uma maneira diferente, para encarar o rei atual e falar: liberta, o Senhor diz, liberta o meu povo. O rei olha e fala: quem é você? Eu sou Moisés, fui criado aqui, recebi as instruções daqui, mas hoje eu não sou mais daqui. Hoje eu não pertenço mais ao Egito, eu sou do povo de Deus. E conhecemos a história que houve uma resistência da parte do rei, e através dessa resistência houve as 10 pragas, né? E essas 10 pragas, até a 9ª, o rei ainda se manteve resistente a libertar o povo. Por mais que ele dizia: agora vai, some daqui você com o seu povo. Mas no final, ele segurava novamente. Mas quando chegou a 10ª praga, a morte dos primogênitos, que envolvia o filho do faraó, ali ele se prostrou e libertou o povo de Israel, para que eles saíssem do Egito, da escravidão. Agora, nessas entrelinhas, ou dentro dessas 10 pragas, quantas idas e vindas que Moisés, Arão, fez ao Egito, para ir de encontro ao rei, mas ele foi persistente. Quem é chamado não desiste, é persistente, porque para haver libertação é preciso insistência, persistência, perseverança. Eu já contei aqui, quem me trouxe para a igreja ia com uma Marajó
bege atrás de mim. Chegava na minha casa, não estava. Andava pelo bairro todo até me encontrar, irmão. Até me achar para trazer para a igreja. De bermuda, de chinelo, de regata. Mas eu ia. Então, quem Deus chamou para trazer libertação para a minha vida, não desistiu de mim. Porque se desistisse, ele poderia bater na casa da minha mãe. Ricardo, tá, não. Então tá bom, fala para ele que eu fui para a igreja. Passo aqui domingo que vem. Mas não, ele saía ao meu encontro. É persistência, é perseverança. Jesus está aqui nesse lugar, dizendo para mim e para você, qual é a posição que você está. Quantas Joquebede tem aqui? Quantos Moisés tem aqui? Ou até mesmo, quantas irmãs de Moisés, talvez seja a Miriam, que intermediou essa ligação de Moisés bebê com a mãe. Em quantas pessoas, em quantas circunstâncias dessa passagem podemos nos encaixar e dizer: Deus, eu só sei de uma coisa, eu quero ser um agente abençoador de alguém, e eu sei que o meu filho e a minha filha vai retornar a este lugar. O meu filho espiritual, por quem eu tenho orado, vai retornar a este lugar. Ah, Jesus. Oh, aleluia, Deus. Vai retornar à casa de Deus. Independente da denominação e do lugar, ele vai procurar e dizer: eu ouvi falar um dia, eu conheço a palavra, estou retornando. Eu profetizo aqui, é um ato profético nessa manhã. Vão retornar em nome de Jesus. Quando o povo sai do Egito depois da 10ª praga, Moisés lidera esse povo pelo caminho, pelo deserto. E houve uma circunstância do mar, quando eles se depararam frente ao mar, o faraó desiste de libertá-los. Só que eles já tinham saído dessa vez, diferente das outras pragas, eles ainda não tinham saído. Mas dessa vez o povo já tinha alcançado o deserto. Quando o faraó cai em si, fala: o que fizemos? Libertamos os nossos escravos, vamos atrás. Armou todos os seus cavalos, cavaleiros, charretes, e foram atrás do povo. O povo tinha chegado ao mar ali e não tinha para onde ir, não tinha escapatória, não tinha uma rota de fuga, não tinha nada, era ali e o mar à frente. E o povo murmura dizendo para Moisés: por que fizeste isso? Tivesse nós ficado no Egito, comendo, bebendo, mesmo sendo escravos, mas vivos. E aí Moisés disse assim: não murmurem. E o Senhor disse para Moisés: para com tudo, só diga ao povo que marchem. Marche. Quando Moisés pega o cajado e toca nas águas, as águas se abrem, queridos. A gente leu tantas vezes, a gente já ouviu tantas vezes sobre essa passagem mais conhecida. Eu trazer o César lá da escolinha aqui, ele vai contar para nós de trás para frente, de frente para trás. Eu tenho certeza que todas as crianças fariam isso também, porque é uma passagem muito conhecida. Essa e Davi e Golias, você pode perguntar para eles que eles conta tudo, né? Porém, por mais que já ouvimos, lemos e ouvimos muitas vezes, para pensar agora como você nunca pensou na abertura do mar, trazendo para os dias de hoje esse acontecimento. É surreal, não é? Chegar ali na Praia Grande agora, chegar ali na Praia Grande e falar: Deus, o Senhor abriu o mar vermelho, abre esse mar agora. Você teria coragem de chegar agora, descer lá e fazer isso?
Seja sincero. Trazendo para os dias de hoje, irmãos, é surreal isso. É algo só Deus. Mas era propósito, você está entendendo? Quando a gente faz assim, chega lá agora, fala, Deus, é o mesmo Deus lá de trás, abre aqui, não. Naquele momento havia um propósito, porque o povo estava sem saída. Quando eu e você, nós, os Moisés do dia de hoje, o povo de Deus do dia de hoje, nos encontramos sem saída, Deus sim, Ele faz o impossível. Se for preciso abrir o mar, Ele abre em prol do seu povo. Amém. Mas uma coisa é certa: sem resposta você não fica. Sem uma saída você não fica. Ele te surpreende. Nós não sabemos como Ele irá trabalhar, mas uma coisa é certa, tenha certeza absoluta disso: uma saída Ele tem para a tua vida. E Ele teve uma saída. Quando Moisés tocou o cajado nas águas, o mar se abriu em terra seca e o povo começou a atravessar. Imagina o fundo do mar, lama, barro, pedra, todo irregular, porque o fundo do mar é assim. Vai pensando que é aquela areia lisinha, que é a sequência da praia, não, é diferente. Então teve obstáculos, teve muitas coisas para o povo atravessar, e aquele paredão lá, né, de água, de um lado, do outro, assim, e o povo falou assim: isso fechar em cima de nós não sobra nada, sobra nada. Mas quando Deus faz, Deus garante que você chegará do outro lado. Deus garante que você chegará do outro lado são e salvo. Isso que nós passamos não irá nos destruir, mas irá nos fortalecer. Essa passagem pelo mar ensinou aquele povo e nos ensina, quando nós estamos passando, que Deus está nos tratando. Olha a atitude de uma mulher, de uma mãe, o que proporcionou: um mar se abriu. Olha a postura de uma mãe lá atrás, que não cedeu do seu filho, muito pelo contrário, lutou por ele, para que ele alcançasse o chamado, o propósito, a vontade de Deus para a vida dele. Proporcionou, não só libertou o povo, mas fez prodígios e milagres no nome do Senhor Jesus. O que o Espírito Santo nos ensina nessa manhã é que a atitude que temos lá atrás, que agrada a Deus, vai acarretar não só no presente, mas no futuro de alguém que precisa de Jesus, de alguém que está dentro da tua casa, de um filho teu, de um parente seu, de um amigo seu. Uma atitude que podemos tomar hoje vai trazer resultados no futuro, que o Senhor vai dizer para você: você lembra o preço que você pagou? Você lembra a atitude que você teve segundo a minha vontade? Agora aqui pode demorar meses, pode demorar até anos, mas eu quero dizer para você: a resposta vem para a tua vida. Mas eu quero dizer para a tua vida: a resposta vem para você. Pode demorar um século, mas eu quero dizer para você: vidas serão transformadas por causa de uma atitude sua. Joquebede, a mãe, teve uma atitude de honra, protegeu o seu filho e teve resultados. Hoje, como pais, como mães, como amigos, como pais espirituais, como pais e mães biológicas, que atitude teremos para que o futuro dos nossos filhos, para que o futuro das pessoas sejam de libertação, de cura, de transformação e muito mais do que isso, de salvação. Vamos tomar atitudes como essa mulher tomou. Vamos tomar atitudes que agradam a Deus e dizer: Senhor, eu pago esse preço, Senhor. Eu pago esse preço de fazer a tua vontade, porque eu reconheço, como Joquebede reconheceu que o menino era formoso e que ele tinha algo diferente. Deus já tinha testificado no coração dela que ele era diferente.
reconheço o teu chamado, reconheço o teu chamado, reconheço o teu chamado, porque quem chama não somos nós homens, mas quem chama e usa é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo do Senhor. Você nessa manhã pode encher o peito, respirar fundo e dizer: eu posso, eu posso. Se o inimigo disse para você que você não pode, você nessa manhã, em contrapartida, pode rebater isso e dizer: não, eu posso. Eu posso salvar a minha família, ser usado por Deus para salvar a minha família. Eu posso ser usado por Deus. Eu posso caminhar com Cristo. Eu posso, por mais que eu seja tímido, pregar a palavra de Deus. Eu posso promover libertação a alguém. Em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? A gente sabe que a caminhada de Moisés não para aí. Tem tantos capítulos pela frente, né? Ele com o povo, que aí não foi fácil a jornada dele. Mas nós sabemos que milagres aconteceram, porque Deus estava com ele e Deus está com você. Se coloca de pé nessa hora, né? Aleluia. Aleluia. Quero aqui orar com você, mas eu quero fazer diferente. Eu não quero te chamar aqui à frente. Eu quero orar com você, você no seu lugar. Mas eu, encarecidamente, eu gostaria que você reunisse toda a tua fé agora. Toda. Reúne toda a tua fé. E você que tem um filho que está afastado, você que tem um amigo, um vizinho, alguém que está longe dos caminhos do Senhor, você se coloca na posição de Joquebede agora, dizendo: Deus, ele pode estar no Egito, mas ele é meu. Ele pode estar longe, mas ele te pertence. Ele pode estar em outro lugar que não é a tua casa, mas eu sei que nas veias, eu sei que no sangue de Jesus, que o Senhor verteu na cruz do Calvário, corre nas veias dele. E ele tem esse DNA. A tua palavra não saiu do coração dele, dela, dessa pessoa. E eu creio que o Senhor vai trazer. E eu quero ser usado. E esta pessoa também vai ser usada como Moisés foi, Senhor. Eu também quero ser, para a vida serem libertas. E essa pessoa vai ser liberta. Você crê que se nós orarmos nesta hora aqui na igreja, as correntes vão começar a se quebrar lá? Você crê dessa forma? Amém. Irmãos, não é natural não isso, tá? É sobrenatural. É fé. Hebreus 11, 23 fala que Arão, Joquebede creram pela fé que Moisés era um menino formoso e que iria viver. Eles são citados em Hebreus e entraram para a galeria da fé, de pessoas que tiveram fé que aquilo iria acontecer na vida do filho deles, que Deus ia livrar e que ele seria usado por Deus. Hebreus 11, confere lá depois. 11:23 fala, cita Joquebede e Moisés. Aleluia. E nós pela fé também iremos crer que essas vidas serão salvas, libertas, transformadas. É tempo, irmãos, é tempo. É tempo. É tempo. A gente corre atrás de tantas coisas. A gente corre atrás de tantas coisas terrenas para nós mesmos. É claro, isso faz parte da vida. Mas hoje o Espírito Santo está trazendo a nossa lembrança, a nossa memória, que é tempo de vidas serem salvas, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Levante as suas mãos agora, feche seus olhos, reúna a tua fé, ore conosco. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na tua presença, e mediante a tua palavra, mediante, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração, a tua voz, Espírito Santo, nós colocamos vidas, colocamos pessoas, tantos parentes e filhos, amigos, irmãos, pais, tantos filhos que estão aqui
e cumpriram o teu propósito. Que vidas sejam alcançadas agora. Pessoas estão trazendo ao teu trono agora nomes, vidas, pessoas, e que grilhões, correntes, algemas, que amarras do inferno sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Lá no Egito, lá no mundo, aonde eles estão presos, seja quebrada agora toda algema, todo grilhão do inferno, em nome de Jesus. E possamos um dia, Senhor, glorificar o teu nome, juntamente com essas pessoas aqui nesse lugar. Traga novamente, liberta, Senhor, e que possamos ser esses agentes abençoadores, libertadores, usados por Ti, como Moisés foi, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, entregamos esses nomes, entregamos essas pessoas a Ti agora, Senhor, crendo que pode demorar 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas nós não desistimos, porque agora, neste ato profético, entregamos eles ao Senhor.